Olá, sou o professor Guilherme Almeida, esse é o Foco e Propósito, um podcast para mentes instigantes e para quem busca crescimento real, sem ilusões nem fórmulas mágicas. Sabe, quando pensamos em mudança pessoal, nós quase instintivamente imaginamos algo parecido com, tipo, a reforma de uma casa. Trocar os móveis de lugar. Isso, exatamente. Nós pintamos uma parede, quebramos um azulejo velho, talvez a gente construa um pequeno anexo. É um processo, digamos, ordenado. Lógico. Você olha para a planta e sabe onde a obra vai terminar. Mas quando a vida nos lança no abismo do desconhecido, ou, sabe, da tragédia absoluta, essa metáfora da reforma desmorona por completo. Ela não se sustenta, né? De jeito nenhum. Não estamos mais lidando com um balde de tinta nova. Nós estamos diante de uma fornalha de fundição. Um calor brutal que derrete as próprias fundações da casa, até não sobrar nada além de cinzas. Uma destruição total. Bem-vindos ao Debate, nosso espaço dedicado à análise rigorosa de múltiplas perspectivas sobre a condição humana. Hoje, vamos nos debruçar sobre a experiência mais aterradora e transformadora que o indivíduo pode enfrentar, que é o processo de destruição e renovação da nossa personalidade diante do sofrimento extremo. E a questão que colocamos na mesa hoje é a seguinte: a transformação do ser humano no caos deve ser compreendida no seu núcleo como um processo intrapsíquico e arquetípico, ou seja, a dinâmica alquímica de morte e renascimento postulada por Carl Jung, ou, por outro lado, seria fundamentalmente uma escolha existencial forjada no sofrimento físico e voluntário, como relata Alessandra Solzhenitsyn na obra Arquipélago Gulag. Perfeito. E bom, eu vou defender hoje que o modelo de Jung fornece a arquitetura definitiva, a base universal para entendermos a mente humana nessas horas. A alquimia psicológica nos explica exatamente o mecanismo de como a personalidade colapsa e, mais importante, por que isso é estruturalmente necessário para que um novo eu possa nascer. E do meu lado, a tese que a vivência histórica do Solzhenitsyn expõe os limites dessa visão puramente psicológica. É o argumento que tentar reduzir a salvação humana a um mero mecanismo interno ignora a necessidade inescapável do engajamento moral. Sem a carne cortada, sem o sofrimento voluntário e a recusa física de ceder ao mal, a transformação é apenas uma teoria confortável. Certo. Então, para começarmos a desvendar isso, acho vital traduzirmos o que Jung queria dizer com essa tal alquimia. Historicamente, pensamos nos alquimistas como, aqueles sujeitos medievais excêntricos tentando transformar chumbo em ouro. A imagem clássica do laboratório escuro, né? Exato. Mas Jung percebeu que eles estavam, na verdade, projetando o seu próprio inconsciente na matéria. O processo que eles descreviam nos pergaminhos era a transformação da própria mente. O que faz todo sentido, já que na época eles não tinham o vocabulário da psicologia moderna para descrever isso. Perfeito. E o primeiro passo dessa transformação alquímica é o que eles chamavam de nigredo, ou a obra ao negro. Imagine que a sua personalidade atual, a forma como você age no trabalho, na sua família, aquilo em que você acredita piamente, é o que a estrutura simbólica chama de o velho rei. O rei. Sim, é um rei porque governa a sua vida, mas é velho porque se tornou rígido. Ele está cego para as próprias falhas. Então algo anômalo acontece, uma tragédia assombrosa. E para quem nos ouve, não precisa ser um campo de concentração. Pode ser a descoberta de uma traição num casamento de 20 anos ou uma doença terminal súbita. Algo que quebra a realidade da pessoa. Isso. Aquele velho rei não tem ferramentas para lidar com o novo cenário. Ele entra em colapso. É aí que ocorre a descida ao negredo. A personalidade se dissolve na prima matéria, o caos primivo, onde tudo perde o sentido. Você sente depressão, confusão paralisante, uma desorientação completa. Mas o ponto brilhante de Jung é que essa escuridão não é um erro do sistema. É um passo necessário. É o pré-requisito absoluto. Você não pode construir uma personalidade capaz de lidar com a tragédia sem antes derreter a arrogância da personalidade anterior. O caos é o único lugar onde o indivíduo pode finalmente encarar o que estava escondido, que é a sua sombra. A mecânica de destruir esse velho rei é fascinante, eu admito. Mas a ressalva existencial que precisamos trazer logo de cara é o risco
O perigo de higienizarmos a dor ao tratá-la como um diagrama psicológico. Como assim? Bom, quando olhamos para a prisão arbitrária de Solzhenitsyn e o seu envio para o Gulag soviético, nós não estamos falando de uma crise de meia-idade ou de um colapso conceitual interno. Nós estamos falando de homens sendo arrancados de suas camas no meio da noite, espancados e jogados em vagões de gado a 30 graus abaixo de zero. Ah, sem dúvida, a escala física é outra. Exatamente. O perigo de chamar o Gulag de uma mera descida à prima matéria é que isso retira o peso da brutalidade política e histórica real. A destruição da identidade que ocorria ali não era o inconsciente buscando equilíbrio, era o Estado totalitário tentando ativamente triturar a alma humana. O ambiente forçava uma encruzilhada moral que ia, muito além da adaptação psicológica. Mas veja bem, eu não estou dizendo que o Gulag é apenas uma metáfora psíquica. Não é diminuir o fato histórico. O que eu proponho é algo quase mais perturbador, na verdade. O Gulag literalizou no mundo exterior o laboratório exato que a psique exige para se desfazer. O laboratório da dor? Sim, pense nas condições extremas: frio, fome, isolamento, a perda completa de status social e humano. Na alquimia, isso é o fogo sob o crisol. O fogo é aplicado de forma cirúrgica e violenta para forçar os elementos da matéria a se separarem. A fome extrema e o trabalho escravo em Solzhenitsyn operam exatamente como esse fogo. Eles queimam todas as máscaras sociais, o velho rei burguês ou militar, forçando o indivíduo a encarar os elementos brutos do seu próprio ser. Tudo bem, eu aceito a analogia do crisol. Faz sentido. Mas o que acontece dentro do crisol é onde a teoria diverge da prática de forma brutal. Deixe-me trazer um momento muito específico relatado por Solzhenitsyn, que é o campo de Samarca, em 1946. Ah, sim. Havia lá um grupo de intelectuais prisioneiros que atingiram a beira do precipício. Estavam consumidos pelo escorbuto, pela fome e pela hipotermia. Eles estavam literalmente a dias da morte. Uma situação onde, pela teoria, qualquer resquício de verniz social deveria ter derretido por completo, certo? Sim, o instinto animal mais básico deveria ter assumido o controle. A teoria dita que no caos mais profundo, a sobrevivência biológica se torna a única diretriz. Mas sabe o que esses homens fizeram? Eles não roubaram a ração dos vizinhos, eles não se humilharam para os guardas, eles se encostaram nas paredes geladas das barracas e, usando suas últimas horas de consciência, organizaram um seminário. Uau! Eles deram palestras uns aos outros. Um padre falou sobre teologia patrística. Um engenheiro deu uma aula inteira sobre a energética do futuro. E eles sabiam que estavam a caminho da vala comum. O que me chama a atenção aqui é o seguinte: a bússola que ditava o comportamento deles não era um processo inconsciente de integração. Era uma teimosia consciente. Uma revolta. Uma revolta voluntária contra a morte moral. A descida deles não era uma busca por autoconhecimento abstrato. Foi uma condenação que os obrigou a tomar a decisão mais radical possível. Eles escolheram exercer sua humanidade na face do nada absoluto. É uma história de tirar o fôlego, realmente. E eu entendo porque você a vê como uma ruptura com a psicologia. Mas, do meu ponto de vista, ela é a mais pura demonstração do arquétipo em ação. Como assim? Pensa comigo. O que significa dar uma palestra sobre a energética do futuro enquanto se está congelando até a morte? É o indivíduo se identificando integralmente com o Logos, com o princípio ordenador, em oposição direta contra o dragão do caos e da morte. Eles encarnaram o arquétipo do herói de maneira tão completa que a morte física se tornou secundária. A preservação da luz intelectual e espiritual virou a prioridade absoluta. Entendo. Você os vê assumir a postura do herói mítico. Sim, mas isso nos leva a uma encruzilhada inevitável do nosso debate. Entendemos que o ambiente destrói o ego, mas como o indivíduo reage à corrupção que esse ambiente desperta? Porque a tragédia de que estamos falando não é apenas o sofrimento infligido de fora, pelos guardas ou pelo frio. A verdadeira crise alquímica começa quando o indivíduo descobre o que há de errado dentro dele mesmo, não acha? Ah, absolutamente. E esse é o verdadeiro golpe de mestre do testemunho de Solzhenitsyn. A grande epifania da vida dele não ocorreu enquanto ele analisava o totalitarismo lá de fora, mas enquanto ele jazia na palha podre da prisão de Lubyanka. Ele relembra a época em que era capitão do exército soviético na marcha pela Prússia Oriental. Ele lembra de ter sido arrogante, de ter maltratado subordinados,
de ter agido como um pequeno tirano. Um monstrinho cotidiano. Isso. E naquela palha suja, ele tem o insight mais aterrador de toda a literatura do século XX. A constatação de que a linha que divide o bem do mal não passa entre estados, não passa entre o proletariado e a burguesia, nem entre partidos políticos. Ela passa diretamente no meio de cada coração humano. A famosa frase, até mesmo num coração tomado pelo mal há uma pequena ponte de luz. E até no melhor dos corações há um canto de maldade indestrutível. Exatamente essa, e é aqui que eu questiono a suficiência do modelo de Jung. Para o Solzhenitsyn, reconhecer isso exigiu uma agonia moral intransferível. Um arrependimento que rasga a alma de verdade. Não foi uma integração de sombra puramente teórica ou clínica. O problema de usarmos uma linguagem analítica, de chamar o mal de um aspecto não redimido da psique, é que corremos o risco enorme de absolver o homem histórico. Certo, você sente que tira a culpa no indivíduo? Sim. O guarda que bate no prisioneiro não está apenas sendo movido por um arquétipo etéreo que tomou conta dele. Ele está fazendo a escolha diária, mesquinha e perfeitamente consciente de ser um carrasco para ganhar um prato de mingau melhor no fim do dia. A monstruosidade exige responsabilidade direta, não apenas observação psicológica. Eu compreendo esse receio, de verdade. Soa como se a psicologia junguiana desse uma desculpa psiquiátrica elegante para a maldade humana. Mas é crucial entender como a integração da sombra realmente funciona na prática analítica. Ela não atenua a culpa, ela amplifica até um grau quase insuportável, mas fornece a mecânica do porquê nós falhamos nisso tão frequentemente. Explica melhor essa mecânica. Claro, na alquimia há uma imagem recorrente do rei morto sendo devorado por um lobo ou por um dragão. O que isso significa para um indivíduo moderno? Significa olhar no espelho e descobrir o seu próprio nazista interno. É a percepção nauseante de que se você, ou eu, ou quem está nos ouvindo agora, tivesse nascido na Alemanha na década de 30, dadas as pressões certas, você provavelmente seria o informante. Uma pílula difícil de engolir. É horrível. Você seria o guarda sádico e não o mártir corajoso. Jung insiste que o alquimista não está operando sobre algo distante numa mesa. Ele tem que se ver como sendo da exata mesma substância corrompida que a matéria que está ali fervendo no crisol. E porque isso é prático e não apenas abstrato. Porque o ser humano tem um terror paralisante de aceitar sua própria capacidade para o mal. E qual é o nosso mecanismo de defesa? Nós projetamos. A culpa é sempre do outro. Exato. Jogamos a nossa sombra no vizinho, no partido de oposição, no sistema econômico. Eles são os maus. Eu sou a vítima virtuosa. Ao confrontar o dragão interno de frente, exatamente como Solzhenitsyn fez na palha, você cessa o mecanismo de projeção. Você puxa a responsabilidade do mal de volta para os seus próprios ombros. É isso que permite a transformação genuína e impede que você se torne um monstro cínico, achando que está salvando o mundo. É uma mecânica poderosa, sem dúvida. Entender que paramos de projetar nossos demônios nos outros quando percebemos que somos o próprio demônio. Faz sentido. Mas é a partir dessa constatação que o nosso caminho aqui de fato se divide. Digamos que o indivíduo atingiu esse ponto crítico. Ele desceu ao caos, viu a corrupção dentro de si e parou de culpar o mundo. A grande pergunta é, como acontece na prática o renascimento? Como ele sai dessa fornalha como um homem novo? Bom, para a psicologia profunda, o renascimento ocorre através do que chamamos de conjunctio, que é a união dos opostos. A personalidade redimida, que a alquimia simboliza como a pedra filosofal e indestrutível, emerge quando o indivíduo consegue sustentar tensões que antes pareciam impossíveis para ele. Sustentar os opostos. Isso, o indivíduo integra voluntariamente o instinto sombrio que ele acabou de descobrir com a sua razão moral, o masculino e o feminino, a ordem e o caos. E o como isso funciona é a parte fascinante. Ao perder a ilusão de que você é perfeitamente bom, você também perde a fragilidade. Interessante. Você não fica mais escandalizado ou paralisado quando o mundo mostra as garras, porque você sabe muito bem que aquelas mesmas garras estão em você. Isso gera uma adaptação contínua. Você deixa de ser uma pessoa que precisa mentir para si mesma para manter o ego inflado. Você adquire a flexibilidade do próprio espírito da vida. Um indivíduo assim pode literalmente caminhar pelo inferno sem perder a compostura.
Essa flexibilidade e estabilidade parecem um ótimo resultado clínico. Mas num campo de trabalho forçado soviético, não bastava parar de mentir para si mesmo no seu íntimo e alcançar um belo equilíbrio interno. A transformação não era apenas cognitiva, exigia o que chamamos de metanoia. A mudança de mente. Literalmente no original grego significa uma mudança de mente, sim. Mas na tradição que informa o Solzhenitsyn, é o arrependimento absoluto materializado na ação no mundo. E muito mais do que isso. O autossacrifício e a dor física voluntária eram os veículos reais desse renascimento. A teoria sugere que você sai da crise adaptável e equilibrado. A literatura do Gulag diz algo muito mais duro. Para renascer, você deve estar disposto a perder o seu corpo. E acho que ninguém personifica isso melhor do que o caso de Grigori Ivanovich Grigoriev. Ah, o cientista de solo, certo? O relato sobre ele é impressionante. Sim, o Grigoriev. Ele era um homem que, após ser prisioneiro dos alemães, foi atirado no campo soviético de Ekibastuz. A regra básica de sobrevivência em qualquer campo totalitário é o que eles chamavam de tufta, a mentira institucionalizada, a adulteração de resultados. O sistema exige que você minta sobre o trabalho feito simplesmente para ganhar a sua ração de pão. Mentir era literalmente sinônimo de sobreviver. E se você não mentisse, você morria de fome. Exato. E por causa da sua educação, ofereceram a Grigoriev uma posição privilegiada, um trabalho leve, interno, protegido do frio siberiano, mas que exigia que ele fraudasse os relatórios dos prisioneiros sob seu comando, para agradar a chefia. Para salvar sua vida física, ele só precisava comprometer sua vida moral. Uma encruzilhada terrível, porque se você não mente nesse caso, você vai para o trabalho braçal debaixo de neve, o que costumava ser uma sentença de morte super rápida. E foi exatamente o que ele escolheu. Grigoriev recusou a oferta. E apenas porque se recusou a atentar contra sua própria consciência, ele foi mandado para quebrar pedras ao relento. Ele escolheu voluntariamente o lote mais infernal. Ele era tão implacável nessa recusa em compactuar com o mal ao seu redor que ele não participava nem sequer dos roubos mais inofensivos de batatas que a sua brigada cometia para não morrer de inanição. Isso é radical. Totalmente. Agora, de acordo com o pragmatismo ou mesmo com a busca por equilíbrio, Grigoriev deveria ter perecido em poucas semanas. Mas ocorreu algo ali que desafia completamente qualquer visão estritamente psicológica ou biológica. A recusa irrevogável em mentir gerou um milagre físico. Grigoriev sofria de reumatismo crônico antes do campo. Mas, enquanto quebrava pedras em condições sub-humanas, a doença simplesmente desapareceu. Sumiu. Ele passava o inverno rigoroso trabalhando com roupas finas e sequer ficava resfriado. O que Solzhenitsyn argumenta brilhantemente é que essa transformação existencial suprema, essa purificação moral, não ocorreu por um simples ajuste psíquico, mas porque a recusa em mentir infundiu o corpo dele com uma resiliência de outro mundo. O espírito arrastou a carne. O relato de Grigoriev é de arrepiar, eu admito. Mas eu diria que esse milagre físico não desmente a arquitetura psicológica. Na verdade, para mim, é o exemplo mais extremo de como ela funciona quando é levada às últimas consequências. Acha mesmo? Com certeza. Vamos dissecar o mecanismo aqui. O próprio Jung argumentava que o corpo e a mente não são duas coisas completamente isoladas. Eles são expressões diferentes de um mesmo sistema contínuo. Quando Grigoriev tomou a decisão existencial de não mentir, o que ele fez no fundo, o texto de Solzhenitsyn até nos avisa. Ele diz: não minta especialmente para você mesmo, ou irá prejudicar o processo que lhe dá a força para suportar o mundo trágico. Certo. Ao se recusar a falsificar a realidade, ou seja, assumindo totalmente a postura do herói arquetípico que não cede à escuridão, Grigoriev alinhou completamente a sua consciência com a verdade, com Logos. Não havia mais nenhuma fratura entre o que ele acreditava, o que ele dizia e o que ele fazia. Na psicologia profunda, a mentira enfraquece o sistema nervoso porque coloca a mente em guerra contra a estrutura da própria realidade. É uma dissonância que consome energia. Exatamente. Ao eliminar a mentira, Grigoriev parou de dissipar sua energia psíquica em dissonância cognitiva.
O processo arquetípico nele operou em sua capacidade máxima e a força psicológica e moral transbordou para o somático. Ele materializou a pedra filosofal nele mesmo. O sacrifício de quebrar pedras não foi apenas um capricho moral, foi a expressão exterior de uma ordem psíquica inquebrável que até o reumatismo foi forçado a obedecer. Olha, eu entendo como você rastreia esse alinhamento da mente com a realidade e seus efeitos físicos. É uma explicação belíssima. Mas, ao insistir que isso é apenas a manifestação do arquétipo, sinto que ainda escapamos da essência brutal da dor. Para Solzhenitsyn, a dor física e o autossacrifício não são apenas um efeito colateral de não mentir. Eles são o pagamento. Eles são a moeda exata que compra a salvação da alma. A moeda. Sim, o Gulag rasga a redoma da teoria justamente por isso. A experiência de Grigoriev não é um conto folclórico ou a encenação de um mito num consultório fechado com ar-condicionado. É a moralidade sendo validada sob ventos cortantes e privação calórica extrema. A transformação existencial de que Solzhenitsyn fala só ocorre quando a pessoa está disposta a sacrificar não apenas suas convicções antigas, mas o seu futuro material, o seu bem-estar físico e, se necessário for, o seu próprio sangue. O limite absoluto do corpo humano. Exatamente. A vitória que extraímos disso não é a de uma mente que conseguiu confortavelmente integrar a escuridão. É a glória inegável e divina do homem que, despido de absolutamente tudo, da saúde, do nome, da família, olha para a encarnação do mal cara a cara e consegue pronunciar um sonoro e inabalável não. Mesmo que o preço desse não seja cova rasa. É um testemunho esmagador, sem dúvida alguma. E sabe, talvez seja exatamente aqui que as nossas visões se encontram, no fim das contas. Numa zona quase assombrosa de complementariedade, eu diria. Como um mapa e um território. Perfeito, exato. De um lado, a precisão da psicologia profunda do Jung nos dá um mapa. Ela nos avisa com clareza que a estrutura ilusória da nossa personalidade vai inevitavelmente desmoronar quando o caos bater a porta. E que nós seremos mergulhados no escuro, forçados a encarar o fato de que somos perfeitamente capazes das maiores monstruosidades e que precisamos integrar essa verdade terrível para nos tornarmos inteiros e flexíveis novamente. A alquimia nos revela o diagrama universal desse motor mental que opera em cada um de nós diante da tragédia, seja na perda de um emprego no nosso dia a dia ou sob a tirania monstruosa do século XX. E, por outro lado, o testemunho cravado a ferro e fogo do arquipélago Gulag nos dá o terreno. Ele pega esse mapa de Jung que você descreveu e nos diz, sim, o mapa é real, a geografia está correta, mas caminhar por esse território vai exigir que você sangre. Solzhenitsyn nos lembra que o autoconhecimento sem ação é apenas vaidade. Que a salvação do indivíduo e, em última instância, a barreira final que impede que a sociedade inteira caia no pesadelo totalitário depende do enfrentamento corajoso das nossas próprias falhas, somado ao apego inflexível e comportamental à verdade, custe o que custar na própria pele. Pois é, nós começamos hoje lembrando que nós gostamos de encarar a mudança como uma simples reforma de fim de semana na nossa casa, né? Mantendo as paredes intactas. Isso, mantendo o teto sobre as nossas cabeças de forma segura. Mas o que é a sabedoria analítica de Jung e o sangue da história de Solzhenitsyn nos mostram é que para um renascimento genuíno e para forjarmos uma alma indestrutível, a casa inteira precisa ser arremessada à fornalha. O velho eu precisa ser destruído e nossas desculpas confortáveis têm que virar cinzas. Só então sobra apenas aquilo que o fogo é incapaz de queimar. E a reflexão inescapável que o cruzamento dessas duas mentes geniais nos deixa hoje é: quando a nossa vez chegar e o caos finalmente bater a nossa porta, nós teremos a retidão de espírito e a coragem física de dar um passo adiante e entrar voluntariamente nas chamas? Uma pergunta que deixamos no ar para cada um de vocês. Muito obrigado por nos acompanhar nesse mergulho de hoje. E até o nosso próximo debate.